E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem, gente? Tá um dia meio frio, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Hoje estamos iniciando, terminamos na semana passada o livro de Éfeso e estamos dando início à carta de Paulo à igreja que estava em Filipe, ou seja, aos filipenses. Amém? Vocês estão empolgados, gente? Vocês estão empolgados mesmo? Sério? Felizes? Legal. Então, vamos à leitura? Amém? Vocês querem ler ou querem que eu leia? Pode ler? Vou ler, tá bom? Amém? Vamos orar de novo, gente. Senhor, muito obrigado, Jesus Cristo, porque essa é a sua palavra. Essa é a palavra no qual nós iremos estudar, nós iremos nos debulhar nessa noite. Jesus Cristo, fala conosco, Pai. E que nós possamos, de fato, sair daqui como diz Tiago, sendo praticante, não apenas ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Eu tô com um pigarrinho na garganta, então tô toda hora dando uma tossida, beleza? Mas vamos lá. A carta aos Filipenses, ela é mais uma carta de autoria do apóstolo Paulo. Isso se dá por conta dos padrões que vemos as cartas que o apóstolo escreve, seguindo o padrão da literatura, da teologia e até mesmo da sua apresentação, o que ele faz em todas as suas cartas, né? Essa é mais uma das cartas que foram escritas enquanto Paulo estava preso em Roma, assim como ele escreveu para a igreja de Éfeso, vimos no estudo do livro passado, né, que nós estudamos, aos Colossenses. Ele escreve também para Filemon e agora está se direcionando à igreja que estava em Filipe, ou seja, aos filipenses. Bem provável que ele escreve essa carta entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Amém? Filipe era uma cidade considerada uma colônia na Roma, né? Uma colônia romana, onde tinha um status superior a de outras cidades. Filipos, a língua ali que se falava era o latim, que era a língua do Império Romano, mas o grego também era bastante conhecido naquela localidade. A estrutura da cidade de Filipe, ela seguia aos moldes do Império Romano. E haviam na cidade de Filipos, além de muitos militares, existiam também dezenas e milhares, talvez, alguns militares que também eram aposentados. Então, estava todo mundo ali naquela localidade. Eu vou tentar não vou tentar ser assim, speed ou flash, muito rápido, mas é porque tem 10 páginas e eu quero tentar só a gente poder finalizar o estudo hoje, senão, já viu, né? Parte 1, parte 2 e talvez parte 3, mas vamos conseguir em nome de Jesus. A igreja de Filipe, ela tem um início na história, tem seu início registrado em Atos, no capítulo 16, no versículo 6 ao 12. Né? Como a gente conhece, como está registrado no livro de Atos, o apóstolo Paulo ele se junto com Timóteo e Silas e vão para a região da Frígio-Gálata com o intuito de anunciar a palavra na Ásia. Mas quando eles viajam, eles são impedidos de chegar lá para anunciar o evangelho. Logo que chegam em Mísia, eles tentam ir para Bitínia, que, se eu não me engano, é um pouco a oeste da rota em que eles estavam fazendo, e também foram impedidos pelo Espírito Santo de chegarem até lá. Desculpa, gente. Até que então eles chegam em Macedônia, em Troade, e lá Paulo tem uma visão de um homem que está à sua frente, suplicando para que ele passasse por Macedônia. Feito isso, o apóstolo e seus companheiros, Paulo, Timóteo e Silas, seguem rumo a Macedônia, navegando por Troade. Então, eles seguem uma linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte eles vão para... É muita informação, né? Mas no vídeo vocês vão anotando, beleza? Vão para Neápolis, ou então vocês podem conferir isso em Atos no capítulo 16, do 6 em diante, tá ok? E de lá eles vão para Filipe. A história, creio que a gente conhece já. Paulo ele prega para algumas mulheres quando ele chega, onde Lídia se converte. Depois ele expulsa o demônio de uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinhação, que, se eu não me engano, era Piton, o nome que dava. Quem já viu aqui os 300? Já viu os 300? Os espartanos, lembra?
Ali, quando eles iam para a guerra, tinha uma mulher que era possuída por um espírito de pitonisa, que era pitonisa, adivinhação. Era esse mesmo demônio, assim, talvez, essa mesma possessão que essa mulher tinha. Então, Paulo expulsa essa mulher. Alguém lembra dessa história aqui, galera? Depois Paulo é preso também, né, por expulsar o demônio dessa mulher. O louvor no cárcere, o terremoto, a libertação de Paulo da prisão, a conversão do carcereiro e sua família, amém? E depois que eles são soltos, né, eles queriam soltar Paulo assim pelas portas de trás da prisão, só que Paulo fala assim, poxa, o que vocês fizeram conosco é totalmente errado. Vocês nos prenderam de forma errônea, tendo em vista que nós somos romanos. Ou seja, vocês não nos deram o direito de resposta, né? Simplesmente nos prenderam, açoitaram-nos, nos bateram, nos maltrataram e agora estão querendo que a gente saia aqui de fininho da prisão para ninguém. Eu sou romano, ora, eu entendo dos meus direitos. Basicamente, era isso que Paulo estava falando. Então, com isso, essa história toda dá-se início, surge então a igreja de Filipos, amém? Eu estou indo muito rápido, né, gente? Eu sei. Exatamente. Lígia ela abre as portas para Paulo quando ele prega ali, e aí ele começa, ele começa a pregar ali na região de Filipe. Quer falar? Sim, da Europa? Uau, essa eu não sabia, gente. Vamos lá. O apóstolo escreve essa carta, obviamente com alguns intuitos. Paulo, preso em Roma, ele recebe a visita de Epafrodito, que chega trazendo uma oferta da igreja de Filipenses e trazendo também algumas informações a Paulo e pedindo orientação ao apóstolo a respeito das coisas que se passavam na igreja. Epafrodito, ele adoece durante a viagem, mas Paulo relata também na carta que ele foi curado. O propósito da carta era substituir a presença do apóstolo Paulo, já que ele estava preso e não podia estar presente nas igrejas. Então, ele pastoreava as igrejas de dentro da prisão, enviando cartas. Beleza? O objetivo da carta era o seguinte: agradecer a oferta da igreja para o apóstolo, vamos ver isso no capítulo 4, do 14 ao 18, informar a situação em que ele estava preso e tudo mais, tratar da falta da unidade e tratar sobre a penetração do legalismo judaico que já estavam se infiltrando na igreja. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Bom, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no primeiro versículo, vemos que o apóstolo se refere à igreja como santos. Né? Aí vai lá, no original, quando a Bíblia se refere à igreja como santos, né? Porque eu sou muito ruim de pronúncia grega, né? Arrion. Esse é no original, a palavra que nós vamos encontrar ali no grego é arrion, que significa o quê? Separados ou separado para Deus. Então, quando Paulo está tratando ou enviando essa carta para a igreja, chamando eles de santo, ele não está falando santo no sentido que a galera costuma dizer na visão católica. Fizeram uma grande obra, falando de tal, e agora ele é canônico e virou santo. Não, mas no sentido de serem separados. Amém? Até aqui, tudo bem? Quando Paulo ele escreve a igreja de Filipos, já fazia aproximadamente 10 anos desde a sua primeira visita aos filipenses. Então, já era uma igreja bem estruturada e madura. E a gente consegue perceber isso porque quando ele vai, logo no versículo 1, depois dele se dirigir à igreja, ele se dirige aos bispos e aos diáconos. Então, você consegue bem entender que já tem uma igreja ali formada. Já tem líderes naquela região, líderes que já lideravam aqueles pequenos grupos de santos que era a igreja do Senhor. Amém? Versículo 3, do 3 ao 5, vou ler aqui, tá? Agradeço a meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Nos versos de 3 a 5, Paulo demonstra uma gratidão por tudo que ele lembrava, que ele viveu ali junto com eles em Filipe, né? A gente
falamos aqui na situação lá de Atos, né, que Paulo prega para algumas mulheres, a Lígia, agora que a gente soube que é a primeira mulher da Europa a se converter, né, era uma mulher influente também, uma empresária, igual a Manu, empresária braba, vendedora de púrpura, se converte, abre as portas de sua casa para Paulo. Outra experiência é a libertação, né, da mulher, todas aquelas que a gente já falou no início da aula, a prisão, a libertação, a família do carcereiro, enfim. Paulo afirma também que sempre lembra da igreja, e sempre lembrava da igreja e orava por eles com muita alegria. Era muito grato pela participação deles, desde o dia em que ele chegou em Filipe, há 10 anos atrás, até os dias atuais, no qual Paulo ainda escreve essa carta. E ele diz para eles que eles são participantes do ministério, do evangelho que Paulo viveu. Então, o evangelho, as viagens missionárias, o que Paulo fez de obra, a igreja, obrigado, tá? Certamente era participante junto com eles. Nós vamos ver que a igreja de Filipe era a única igreja que mantinha. Alguém pode abrir para mim, por gentileza, no capítulo 4 de Filipenses e ler do 14 em diante, por gentileza? Em diante não, calma aí. Quatorze. Pode ler do 14 ao 18. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, a igreja de Filipe era a igreja que sempre foi fiel ao apóstolo Paulo nas suas ofertas, ajudando, então, nas viagens missionárias e nas obras que o Paulo fazia em prol ao reino. Então, por isso que Paulo fala que eles sempre eram participantes, co-participantes ou participantes do evangelho, do ministério também que Paulo tinha em sua vida. Amém? Algum comentário, alguma pergunta? Até aqui tudo bem? Vamos lá. Do versículo 6 a 8. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho sentido saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui ele expressa a certeza que ele tem da salvação dos filipenses, dando certeza também de que o que aconteceu em Filipe, né, na sua chegada, toda aquela obra ali que nós vemos, foi realmente uma obra feita por Deus. Né? E quando o apóstolo chega em Filipe, existia na localidade uma galera que seguia o judaísmo, outras que seguiam a religião greco-romana e outros que também seguiam o culto ao imperador. E isso era bem normal. Se eu não me engano, na história, nos relatos da história da igreja, existe, vocês podem observar e ler também, se não quiserem ler, tem a escola de discípulo que fala a respeito disso. Porque os imperadores se acharam de uma tal forma que eles começaram a querer que fizessem cultos de fato para eles. Então acabou virando ali uma situação cultural naquela região. Uma galera seguia o judaísmo, outra a cultura greco-romana e uma boa parte também cultuavam aos imperadores. Eu não sei como é que era e não sei o que eles poderiam fazer por eles. Né? Mas, enfim. Hoje em dia, talvez possa acontecer, porque tem que tomar cuidado, né? Enfim, gente, é isso. Tendo em vista que Filipe era uma cidade romana,
Eram práticas de algumas pessoas dominadas, né, pelo Império Romano, o culto ao imperador. Então, quando Paulo chega naquele cenário, né, eles vê que tem um cenário de legalismo judaico, idolatria e adoração aos homens. E através de Paulo, através da pregação de Paulo em Filipe, Deus, então, ele começa uma obra naquela região, né? Durante todo o tempo que o apóstolo esteve em Filipe, Paulo se apegou muito a eles, né? Você vê que ele fala que ele leva a igreja em seu coração, que ele tem um afeto tão grande, que sente falta, tudo mais, e ele confirma isso, né? Ele chama a presença de Deus e fala: Deus é minha testemunha do quanto eu sinto falta de vocês. Deus pode confirmar o que eu estou falando, que não é uma palavra, não é levião que eu estou dizendo aqui, sabe? Mas de fato eu sinto muito a falta de vocês. Você vê que Paulo de fato amava muito essa igreja. Por quê? Essa igreja trazia muito orgulho ao apóstolo. Por isso que quando escreve, e por isso também que ela é chamada e conhecida como a carta da alegria. Porque Paulo não escreve triste para a igreja de Filipenses. Muito pelo contrário, muito feliz. Amém? Que aprendeu. Uhum. E além disso, eu estava cooperando para o crescimento do evangelho. Daqui, a igreja de Filipe é uma porta de entrada para o evangelho na Europa, né? Então, é uma igreja frutífera e é uma igreja praticante daquilo que Paulo tinha ensinado. Ao contrário de outras igrejas que ele fez. Cara, fala. A gente vai ver isso daí logo mais. Uhum. Amor. Me deu uma dúvida aqui agora. Eu acho que Paulo, ele era a estratégia, ele queria chegar à Espanha, por isso que ele passa por ali, né? Mas aí ele foi impedido. Já era uma estratégia missionária do apóstolo, né? Ele visava a Espanha. Mas acabou que Deus, não, galera, cara, vai para Macedônia, minha vontade, a sua vontade não é a minha, e a minha vontade sempre prevalece. Exatamente. E ele vai falar disso. Tem, cara. E é isso que é legal nessa carta. Preso. A gente tá rindo aqui, mas é sério, né, mano? Se fosse qualquer um daqui, eu estou indo fazer tua obra, eu queria chegar em outro lugar. O Senhor me direcionou e ainda estou indo preso? Mas amém. Cara, é isso que é lindo de se ver. Vamos lá. Do 9 ao 11. Alguém pode ler, por favor? 9 ao 11. Esperar o trem passar aí. Pode ler. Cara, nota que, aparentemente, Filipe é uma igreja que enchia o coração do apóstolo Paulo de orgulho, por quê? Até o momento, até aqui, nós não vemos Paulo tecer nenhuma crítica à igreja. Simplesmente, ele fala que faz uma intercessão para eles, o que não isenta, né, a igreja, não isenta a igreja de uma oração, porque o interesse, o que Paulo queria, era justamente que eles continuassem crescendo em amor, né, ofertando a sua vida com amor, ofertando o que eles faziam, a igreja de Filipe, demonstra de fato o amor que ele tinha pela obra do Evangelho do Senhor, sabe? Porque eram fielmente ofertantes no ministério do apóstolo Paulo.
E a preocupação, talvez, do apóstolo Paulo, devido à localidade que a igreja estava inserida, era justamente essa. Cara, eu oro, eu peço para que vocês continuem crescendo em conhecimento, continuem crescendo em amor, para que vocês se mantivessem, para que vocês se mantenham puros, irrepreensíveis, cheios de fruto da justiça, né? E que eles continuassem com essas atitudes, ou dessa forma, glorificando, então, o nome do Senhor. Então, Paulo, é por isso que a gente acabou de falar, né, que essa é a carta da alegria, e você também percebe uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja. Cara, vocês precisam se manterem firmes, crescendo em amor, crescendo no conhecimento, buscando serem puros e irrepreensíveis, glorificando em tudo ao nome do Senhor. Beleza? Amém? 12 ao 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que não estou preso, que na prisão estou preso por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Perceba que Paulo, ele ainda queria que a igreja tivesse ciência de alguma coisa. Ele não detalha aqui nessa carta, mas os filipenses já sabiam que o apóstolo Paulo tinha sido acusado e preso injustamente em Jerusalém, e por conta do levante de alguns políticos judeus, né, que se levantaram contra o apóstolo Paulo. Passou 2 anos ali preso em Cesareia, apelou para César, e depois de ser interrogado, apelou para César, foi transferido para Roma. Na viagem até Roma, ele sofre um naufrágio e em Roma ele fica preso, aguardando então o veredito do que iria acontecer ou se suceder após a sua prisão. Né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Não, é porque eu falo baixo e a chuva vai ser maior do que eu. Ah, beleza. E o que o apóstolo queria era que os filipenses soubessem que tudo isso que aconteceu, vamos lá, galera, vamos prestar atenção aqui, que tudo isso que aconteceu serviu, de certo modo, para o crescimento do evangelho e da mensagem de Cristo Jesus. Porque muitos romanos conheceram a Cristo e a situação fortificou ainda mais os irmãos que já estavam ali em Roma, a igreja que estava em Roma. Mesmo que, como nós vamos ver, obrigado, mesmo percebendo depois, no versículo seguinte, que alguns pregavam por inveja, outros por uma outra influência ou uma outra motivação. O que acontece é que, quando Paulo está preso, a galera que cuidava de Paulo era as forças especiais de Roma. A galera que realmente cuidava de César. Então, esses soldados que faziam a guarda do apóstolo Paulo, ouviram do apóstolo Paulo também a mensagem de Cristo. Ou seja, a prisão de Paulo em Roma... Amém. Som. Aí, som. A prisão do apóstolo Paulo em Roma, ela de fato serviu para o crescimento e a expansão da mensagem do Evangelho. Vai trocar? Da mensagem do Evangelho. Vamos ler aqui do versículo 15 ao 18. Amém? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá legal? É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição, há quem preguem a Cristo por ambição e egoísmo, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. E, de fato, continuarei a me alegrar. Paulo ele faz referência a líderes religiosos que já estavam em Roma quando o apóstolo Paulo chega na cidade. Desculpa. Nota que o apóstolo Paulo ele não faz crítica ao teor da mensagem que era pregada. Confere aí. Ele critica, na verdade,
a motivação de quem pregava a mensagem. Uns ali pregavam por rivalidade, talvez por conta da chegada do apóstolo em Roma, né, motivando com isso alguns irmãos que, de fato, como o próprio apóstolo relata, começam a pregar com mais convicção. E no tocante a isso, alguns irmãos faziam o mesmo, movido pela motivação da inveja, da rivalidade, da ambição, do egoísmo, e não pregavam por amor nem com sinceridade nas suas palavras, mas pregavam. Oi? Não entendi. Ah, sim. Mas pregavam. E isso é muito interessante, porque a motivação errada, né, o egoísmo, ou a rivalidade, ou a inveja, né, fez com que a mensagem que eles pregassem, o evangelho que eles anunciassem, chegassem a outras pessoas. Mesmo com a motivação errada, eles estavam pregando um teor de uma mensagem totalmente salvífica e não hipócrita, e com a motivação mesmo errada deles, eles estavam alcançando, e o evangelho, então, estava justamente crescendo e se expandindo cada vez mais. E, querendo ou não, motivou de alguma forma, vamos lá, motivou de alguma forma a eles se movimentarem, né? Por quê? Às vezes a galera fica muito acomodada com a situação ou dentro das quatro paredes. Cara, eu vou para o culto, vou para a reunião na quarta-feira, estudo bíblico, vou para o ensino na EBD aos domingos e para a reunião aos domingos, e se fica contente justamente com isso. Só que ao redor dessa galera, fora dessas quatro paredes, pessoas precisam ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Mas precisou o apóstolo Paulo chegar na cidade de Roma, preso, e mesmo assim, preso, não deixando de pregar o evangelho, de pastorear uma igreja, para a galera começar a se movimentar e se levantar para fazer o que devia ser feito, que é pregar a mensagem do evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, como o apóstolo Paulo não diz nada a respeito da mensagem, sim da motivação, entende-se que a mensagem era totalmente saudável, o que assim estava contribuindo para o crescimento do cristianismo na época. Alguém pode... Esse caso, acontece pelo o cara pegar uma mensagem bíblica, mas a motivação tem que ser errada. Nesse caso, não é a igreja que é um pouco, é a igreja que é prejudicada, mas o Paulo é enganador. Paulo não deixa de criticar, ele não deixa de apontar, eles ele pregando uma motivação errada, porque a motivação também é importante. Aquela motivação, ela não impacta na igreja, mas a motivação errada impacta no próprio pregador. E aquela história de que a igreja, quando recebe, a igreja, quando ouve a palavra, e você não ouve e sai vazio. Então, é muito importante que Paulo é uma história gigantesca, lá em 1 Coríntios 13, de qual tem que ser a nossa real motivação. Sim. A motivação dele, para a gente fazer o que faz, é muito importante. A gente não pode dizer, não, mas o que eu estou fazendo é bom. Sem contar que existe uma forma muito bonita da gente santificar o nosso pecado. A gente tem uma facilidade muito grande de santificar o nosso pecado. Por exemplo, falar uma mão grávida. Aí o bebê nasce sábado, domingo, falar uma chega em casa, domingo, uma noite, eu estou aqui. Pô, tu está aqui na igreja. É meu compromisso, minha responsabilidade. Eu estou fazendo santificando o pecado. Sabe qual é a motivação? Então, Paulo, ele condena a motivação ruim. Se você faz qualquer coisa que você seja movido pelo amor, é melhor que não faça. É o que Paulo pode fazer. Amém, gente? É justamente isso, né? Perceba que a igreja, mais uma vez, por que de ser a carta da alegria? A igreja, ela tinha amor no que fazia. Ela ofertava com amor, não ofertava, tipo... Você perceba que Paulo, ele fala que ele, no capítulo 4, que ele não pedia, sabe? E Paulo era muito perseguido, afrontado a respeito disso, porque alguns diziam que Paulo era missionário, extorquia a igreja. Mas em nenhum momento, Paulo, ele pedia, galera, eu preciso de uma oferta aqui de 10 irmãos ligados aqui na frente com uma oferta de R$1.000. Eu estou aqui com um talite aqui, e esse talite aqui veio de Israel, veio de Jerusalém, está consagrado com 7 óleos ungidos, foi levado no monte,
você vai levar para tua casa, vai ter bênção, vai ter prosperidade, não vai ter goteira, não vai ter pingo, não vai ter nada. Mas para isso você precisa chegar aqui com R$1.000 na mão ou no Pix e para levar sua bênção para casa. Muito pelo contrário, quando Paulo não tinha recurso ou dinheiro, ele mesmo trabalhava fazendo tendas para poder seguir sua viagem e cumprir a obra do Senhor. Amém? Então a igreja ela ofertava justamente por amor, ou seja, trazia muito orgulho, fruto do que foi pregado e gerado quando Paulo esteve em Filipos. Amém, gente? Alguém pode ler para mim do 19 ao 26? Estou certo de que isso mesmo, pela provisão do Espírito, Jesus Cristo me realizará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O apóstolo inicia falando a respeito da certeza que ele tinha da sua libertação, né, graças à oração dos irmãos e também ao auxílio do Espírito Santo. Nesse momento, o apóstolo Paulo já havia tido o seu direito de resposta, né, convicto de que tinha se saído bem em sua defesa e também, apesar de que a Roma também não tinha nada nada palpável ou provável que pudesse aprisionar o apóstolo Paulo, ele então cria essa expectativa de que breve ele seria solto. Mas ele fala para a igreja que isso se dá também pela oração da igreja e também pela intervenção ou auxílio do Espírito Santo. Embora o apóstolo Paulo ele esteja persuadido a respeito da sua libertação futura, a expectativa do apóstolo era que... Estão conseguindo me ouvir ainda? É porque eu estou botando baixo, né? A expectativa do apóstolo era que, através dele, o nome de Cristo fosse reconhecido por todos, independente do resultado, seja ele sendo liberto ou não, seja ele morrendo ou não. Mas, de ambas as formas, ele queria que o nome do Senhor, que ele glorificasse o Senhor através de qualquer forma. O apóstolo Paulo morreu, mas morreu defendendo o evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi liberto da prisão, mas foi liberto defendendo o evangelho de Cristo Jesus. Nota que, logo no versículo 22 ao 24, o apóstolo, por mais que desejasse glorificar o nome do Senhor, também em sua morte, caso esse fosse o veredito, também enxergava que, para os irmãos naquela situação, na época, não seria tão bom assim se ele morresse. O que o faz se sentir pressionado de ambos os lados, é o que ele fala, né? Em morrer e ir para Cristo, ou de uma forma melhor, ficar vivo e estar com os irmãos. E eu lembro uma vez que Samuel fez até uma piada, né? Com essa passagem aqui na igreja, que citou e disse que morrer, que queria estar com Cristo, porque a piada que talvez que a Paloma às vezes não deve gostar, né? Acho que ela te aperta depois. Que estar com Cristo é bem melhor, de fato, né? Estava conversando esses dias com a Nicole, nesses dias não, hoje ou ontem, na devocional, aí eu perguntei assim, pô, Nicole, imagina você no cenário onde estão para tirar a minha vida e da tua mãe. Caraca, mas como assim, pai? Estão apontando uma arma para nossa cabeça e, pô, Nicole, e aí, quem você escolhe? Seus pais ou sua mãe? Ela, meus pais. Aí eu ri, óbvio, pra caramba, né? Porque é criança.
Mas eu expliquei para ela, filha, morrer em Cristo é lucro. Mas eu tenho uma frase do Charles Spurgeon, no livro que eu vi, Juntos na Escuridão, de um colega que diz, que ele disse assim, imagina fechar os olhos aqui e abrir os olhos e ser recepcionado e recebido por Cristo Jesus. Então, morrer aqui, pra gente, cara, somos só peregrinos aqui nessa terra. A morte, óbvio que ela vai nos encontrar. A gente fica assim, pô, não quero morrer. Ninguém quer a morte, óbvio, nem eu. Mas morrer pra gente é lucro. E Paulo também tinha essa certeza. Porque nós morremos daqui e nós, num piscar de olhos, encontramos com Cristo. Então, a morte não deve ser pra gente um pavor ou um medo. Amém? E ele fica nessa divisão, tipo, caraca, e agora? Eu prefiro morrer ou eu quero estar com você? Ele percebe que morrer talvez não seria bom para a igreja de Filipe. Então, por amor aos filipenses, logo no versículo 25 e 26, o apóstolo se convence de que era necessário que ele permanecesse vivo para estar junto aos irmãos de Filipenses e que estava ansioso para, então, estar junto com eles para que eles continuassem crescendo e contribuindo de alguma forma para o Evangelho. Amém? Caraca, eu vou conseguir. 27 ao 30, por favor, alguém. Não destruição, mas para vocês salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Existe uma galera que acredita que o apóstolo Paulo mostra nas escrituras aqui em Filipenses que ele fica meio preocupado. Uma hora ele fica intercalando entre morrer e ir para Cristo, outra hora ele está com a igreja, fica meio confuso, né? Mas a situação é que Paulo estava preparado para ambas as situações, tanto seja ela para a sua morte ou para a sua libertação. O apóstolo, ele faz uma exortação para que, independente das circunstâncias, independente se o apóstolo Paulo morresse ou não, que eles deveriam viver de maneira digna do Evangelho. E que isso deveria acontecer, de fato, independente das circunstâncias, e que eles deveriam se manter firmes na luta em defesa e unânimes na luta da defesa do cristianismo. Por quê? Já começavam a surgir ali, se percebe que ele vai falar a respeito da perseguição, uma galera ali que já ficava de murmurinho, tá vendo aí, Paulo tá preso, daqui a pouco é vocês. Outros se levantavam contra a igreja. Mais à frente a gente vai ver que já existia já o liberalismo judaico se infiltrando. Uma galera que já vinha também se opondo contra a mensagem do evangelho. Então Paulo ele está orientando para que eles deveriam se unir, estarem juntos para combaterem de fato quem era o verdadeiro inimigo. Aqueles que se opõem à mensagem do evangelho que eles aprenderam através do apóstolo Paulo. Não há relatos de quem realmente eram essas pessoas, mas o que o apóstolo está dizendo é que toda essa situação, ou seja, os perseguidores, para eles, era o início da destruição dos cristãos. Mas que, ao contrário disso, para a igreja, isso não estava relacionado, de fato, à destruição, mas sim à salvação. Nos versos 20 e 30, Paulo ele está dizendo aos filipenses que eles deveriam enxergar o sofrimento como um alto privilégio dado por Deus. Porém, não era qualquer um sofrimento, né? Eles não estavam sofrendo perseguição por qualquer coisa, mas por se manterem firmes e constantes naquilo que eles aprenderam da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Olha, se alegrem, ou fiquem firmes, ou se considerem privilegiados por vocês estarem sendo perseguidos, porque eles nos perseguem, trocando em miúdos na versão atualizada do César Santos. Eles estão perseguindo vocês não por conta de qualquer outra coisa, a não ser pela fé e crença que vocês têm na mensagem que foi pregada a vocês a respeito de Cristo Jesus. Então, você percebe que Paulo está preso,
e, de alguma forma, alguns líderes judeus achavam que isso impediria o crescimento da propagação do evangelho, o que a gente percebe e nota que não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, a igreja continuou se expandindo e crescendo. E na história da igreja, você percebe também que a igreja passou vivendo diversos períodos sendo perseguida, sendo posta no Coliseu, sendo queimados vivos, as pessoas sendo alimentadas, né, sendo alimentadas por leão, não, né, sendo levadas para morrer por leões, se não negassem essa mensagem que eles ouviram dos apóstolos. Então, mesmo com toda essa circunstância, toda essa perseguição, a igreja ela não se reprimia. Muito pelo contrário, a igreja ela expandia. Ou seja, se fosse uma obra, de fato, que não tinham ali real valor, obviamente, muitos se dispersariam. Mas a obra ela não é do homem. A obra ela é de Cristo Jesus. E Cristo é que dá o crescimento à igreja, independente do momento em que a igreja viva. Alguns séculos atrás, era esse momento em que a igreja estava vivendo. E há quem acredite que a igreja não iria passar por tribulação. Pasme, essa já é a tribulação e até hoje a igreja passa por tribulação. Desde quando Cristo morreu e se iniciaram as perseguições até os dias atuais, hoje em dia. Existem hoje em dia cristãos que estão em contêinos, né, em pé por pregar a mensagem, defender a mensagem do evangelho. Para a gente é muito cômodo, porque não chegamos a esse ponto de perseguição aqui no Brasil. Mas aí fica a pergunta, quando chegar esse momento? Porque vai chegar. Qual o papel? Como é que a igreja de Cristo Jesus vai se portar? Eu falo a igreja de Cristo Jesus aqui, regional, no Brasil, porque a gente não vive essa perseguição. A gente, óbvio, vive perseguição política, tudo mais, mas ainda assim não somos impedidos de pregar o verdadeiro evangelho. Não chegaram ainda ao ponto de fecharem as portas e proibir que a mensagem seja pregada. Mas vai chegar esse momento. E aí, o que será que vai acontecer? Nem que a gente tenha que nos reunirmos, de fato, como a igreja primitiva, dentro de lares, né, para estar junto em comunhão com os irmãos pregando, possa ser assim ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, que o crescimento da igreja não vai parar. Amém? Ele fala que, no verso 30, praticamente o apóstolo ele encoraja a eles, dizendo que ele também passou e passa por essas perseguições. Ou melhor, ele enfrenta ainda esse mesmo combate que a igreja estava enfrentando. E que isso, de certa forma, encoraja e anima tanto ao apóstolo, e que deveria, de certa forma, também encorajar os irmãos. Olha, vocês têm de mim como exemplo. Vocês estão vendo que eu estou preso aqui agora, justamente pela mesma situação em que vocês estão sendo perseguidos. Pelo amor que eu tenho, essa mensagem que um dia foi me pregada em Damasco, quando eu não caí do cavalo. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu estou sendo preso e toda Roma agora sabe, até os soldados de César, a tropa de elite do Império Romano, sabe que eu não estou sendo preso por conta de uma criminalidade, de uma criminalidade grotesca, não, mas eu estou sendo preso por defesa da mensagem que foi me pregada no caminho de Damasco por Cristo Jesus. Então, se motivem nisso. Vocês estão sendo perseguidos agora, não por qualquer coisa, mas pela fé e a graça que vocês têm, que vocês receberam em crer na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, gente? Caraca, eu consegui, velho. Gente, são 10 páginas. Tem noção disso? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Vamos lá, nos comentários bíblicos.